6 horas e 31 minutos, hora do esporte aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. E o Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo, né? Caiu ontem ao longo do dia. Como é que o tricolor paulista fica a partir de agora, hein, Felipe Melo? Conta pra gente, bom dia. Tudo bem, Pedro? Silvânia, bom dia. Bom dia pro Ailton de volta com a gente também, pros ouvintes do Pulo do Gato. O São Paulo demitiu o Rogério Ceni e, a princípio, Milton Cruz, o auxiliar fixo da casa, vai comandar o São Paulo no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Agora, quem o São Paulo quer estar no radar é o Dorival Júnior. Dorival Júnior, esse técnico do Flamengo, que surpreendentemente foi mandado embora depois de conquistar uma Libertadores da América, está sem emprego desde então e é um nome mais cotado para dirigir o São Paulo na sequência do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. São Paulo que disputa estas 3 competições. Rogério Ceni deixa o cargo após influência da torcida organizada, né? Que pediu a demissão do técnico Rogério Ceni e um dia depois a diretoria do São Paulo acatou e demitiu o Rogério Ceni, que deixou o São Paulo com 107 jogos como treinador, 50 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Números do Rogério Ceni, que foi contratado em outubro de 2021, depois da demissão do Crespo, e ficou com o vice-campeonato paulista e também o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. O Rogério Ceni com 2 vice-campeonatos nessa passagem pelo São Paulo. Tem tanta troca de técnicos no Brasil que o Dorival Júnior, se ele não quiser o São Paulo, dá até para ele esperar mais um pouquinho, porque logo cai algum outro aí, né? Só uma sequência de maus resultados que ele vai poder escolher. Falando em maus resultados, o Pedro Campos quer evitar esse assunto. Eu queria perguntar o seguinte, o Palmeiras vai a campo hoje? Vai, e também não é fácil não, mas vamos falar primeiro dos jogos de ontem, vamos? Vamos falar, inclusive a sequência de resultados. Estava indo tão bem aqui, a gente estava conversando sobre os assuntos, tudo pautado, aqui a Silvânia entra no meio. Quando o Felipe chega, ele já fala, não vamos falar disso, não né, vamos, Felipe? Não vamos, vamos evitar, né? Mas a gente está falando de influência de torcida. Qual o tamanho de uma influência de uma torcida organizada dentro da gestão profissional de um clube de futebol? Por quê? Eu pergunto isso. Porque a Gaviões da Fiel, a principal organizada do Corinthians, publicou em seu Twitter, após a derrota ontem, o Corinthians perdeu do Argentino Júnior em casa pela Libertadores da América por 1-0, publicou dizendo: alô, diretoria do Corinthians, não podemos ficar à mercê de um treinador que está usando o Corinthians de estágio. Vamos esperar ficar fora de mais quantos campeonatos? Fora Lázaro. Fora Lázaro, a torcida organizada do Corinthians postou ontem no seu Twitter, a Gaviões da Fiel. E será que a diretoria do Corinthians vai acatar? Vai ser mais ou menos que nem o Rogério Ceni. Vamos esperar a partida contra o Remo aí e depois tchau. Você vai ver. Não tem muito... Então, pode ser que isso aconteça ainda nessa semana. Quem sabe hoje, pode né? Ser até antes. Quem sabe hoje. O dirigente do Corinthians, o Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians, deu entrevista ontem e disse: olha, não podemos tomar decisões com cabeça quente ontem à noite, mas e hoje? É verdade. E hoje? Então a gente vai saber se realmente os dirigentes do Corinthians serão pressionados pela Gaviões da Fiel e vão demitir o treinador, igual fizeram os dirigentes do São Paulo, pressionados pela Independente, a principal torcida organizada do São Paulo, e demitiram o Rogério Ceni. Bom, vamos ficar de olho no Fernando Lázaro. O Corinthians perdeu ontem para o Argentino Júnior por 1-0, jogando em casa. E o Flamengo, que trocou de técnico recentemente, a estreia do Jorge Sampaoli, venceu o Nublense do Chile por 2-0. Então começou bem o argentino Sampaoli no rubro-negro. Hoje, às 9 horas da noite, tem Palmeiras e Cerro Porteño. Pela Libertadores da América, o Palmeiras que vai jogar no Morumbi. O Palmeiras joga no Morumbi porque o Allianz Parque vai ter um show amanhã, então não pode receber o jogo. Portanto, o Palmeiras vai jogar na casa do São Paulo hoje. Palmeiras que busca sua primeira vitória na Libertadores porque perdeu na estreia para o Bolívar. Também não é fácil enfrentar o Cerro Porteño, não. E tem Santos também, né, pela Copa Sul-Americana hoje. Isso, né? Hoje tem Copa Sul-Americana, 3 brasileiros entram em campo. Às 7 da noite, Santos contra o Audax italiano, time do Chile. Isso. Às 7 horas também, San Lorenzo da Argentina versus o Fortaleza. Jogam também nesse horário. E às 9 da noite, o Botafogo enfrenta o César Valerro, do Peru. São os 3 jogos de hoje da Sul-Americana. Ontem, o América Mineiro foi até a Argentina e, como eu brinquei, perdeu do time da promotoria por 2-1. Defensa e Justiça venceu. E o Manchester City eliminou o Bayern ontem, né? Num dos jogos da Champions League, e agora avança com Haaland brilhando mais uma vez em campo, né, Felipe? Exatamente. O Manchester City empatou com o Bayern de Munique por 1-1, jogando fora de casa. Inclusive, já tinha vencido a primeira partida por 3-0. E ontem tivemos
também a Inter de Milão contra o Benfica. 3-3 o jogo, mas por ter vencido por 2-0, a Inter de Milão conseguiu avançar para a próxima fase. Nas semifinais da Champions League, de um lado, Real Madrid contra City, Manchester City, isso. Carlo Ancelotti versus Pepe Guardiola. E do outro lado, clássico de Milão, Inter de Milão e Milan. 2 grandes jogos que a gente vai conferir no mês de maio. A primeira partida na semana do dia 9. Então, no dia 9, as primeiras partidas, os jogos de ida da Champions League. Ficou faltando o jogo do Goiás. Faltou, então. Goiás e Universitário. Goiás joga fora de casa. Hoje pela Copa Sul-Americana. O horário, ô Silvânia, tem ali o horário do Goiás? 11 da noite. 11 da noite. 11 da noite. Então o pessoal de Goiânia, mas hoje pode, né? Véspera de feriado. Dá, né? Hoje dá pra você acompanhar o jogo até mais tarde. Pra gente não dá, por exemplo. Pra gente não dá. Que levanta cedo. Não dá. E ontem o Haaland acabou perdendo um pênalti e depois foi lá e fez o gol. Fez o gol. Exatamente. É isso. E a gente fica de olho no esporte porque, dependendo do que acontece, né, do que vai acontecer, quem sabe o Fernando Lázaro não seja desligado do Corinthians hoje. Vamos ficar de olho. Valeu, Felipe.